O pensamento econômico da Igreja Católica, como desenvolvido pelos papas em suas encíclicas e pelos concílios da Igreja Católica, contribuiu para as seguintes coisas: para o feudalismo e para o socialismo das guildas na Europa durante a Idade Média, para o fascismo na Itália, Espanha e Portugal, para o nazismo na Alemanha no século XX, para o intervencionismo e o Estado redistributivo no Ocidente, incluindo os Estados Unidos no século XX, e para a teologia da libertação na América Latina e África no século XX. Por isso que começou com a teologia da libertação, ensinado nas comunidades eclesiais de base, e ali das comunidades eclesiais de base surgiu o PT, o Movimento Sem Terra. Também na Colômbia surgiu as Farc, tudo a Igreja Católica, jesuíta por trás. E, por exemplo, em 1979, se não me engano, Dom Evaristo Arnes foi visitar o DOPS. Quem que estava preso lá no DOPS? O Lula, porque ele tinha chefiado uma greve, né? Então, o Dom Evaristo Arnes fez amizade com o Lula. A partir daquele tempo, o Lula passou a ser o escolhido da igreja. O Mussolini foi escolhido da Igreja Católica. O Hitler foi um escolhido da Igreja Católica. E o Lula foi escolhido da Igreja Católica. No Brasil hoje, esse é um dado triste para o Brasil, não é um dado bom. No Brasil hoje, a única figura de dimensão nacional sou eu. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte da Igreja Católica, a base da Igreja Católica. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, sabe? É muita coisa. Aliás, nenhum político brasileiro nunca teve o alicerce que eu tenho. Eu vou contar uma coisa para você. Nenhum tem a base. Sabe qual foi o mal? Sabe qual foi o mal, por exemplo? O Valença. O Valença chegou ao poder, ele era um pelegão. Era um pelegão. Meu caro, o Valença chega ao poder, eu vou contar uma coisa pra você. Eu encontrei com o Valença em 1980 em Roma. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Valença. O Valença saiu de lá com 60 milhões, não sei se de dólares, para montar uma gráfica para o Solidariedade. E eu saí de lá sem o dinheiro da passagem. Por quê? Porque era todo um movimento da democracia cristã e de todo o Ocidente para derrubar o regime lá. E ele chegou ao poder não pela organização. Ele chegou ao poder porque a igreja muito conservadora o colocou lá. E deu no que deu, porque ele não fez porra nenhuma. Ele não tinha partido, não tinha nada. Só que o Valença era o fruto de uma igreja católica conservadora. E eu era fruto da teologia da libertação, dos sindicalistas. E eu era fruto da teologia da libertação, dos sindicalistas. E eu era fruto da teologia da libertação, dos sindicalistas. Tudo foi assinado pelas 20 maiores economias do mundo. E não aconteceu nada depois. Por quê? Não aconteceu nada porque, como nós não temos uma governança global... O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem econômica para o mundo. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E agora, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. Lula foi recebido nesta segunda-feira em Roma pelo presidente da República Italiana, Giorgio Napolitano. Segundo ele, a atual crise financeira constitui uma extraordinária oportunidade para que se possa refletir sobre os erros e para que seja criada uma nova ordem mundial. Senhor presidente, os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira,
A nova governança mundial e a mudança de clima têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nueva orden internacional sustentable. El Papa se está convirtiendo en un líder a nivel mundial. Hay muy pocos líderes mundiales. Yo recuerdo ahora cuando estuve en Turquía, al retorno, una periodista turca dijo, yo soy musulmana, pero usted es un líder para todas las personas en el mundo. Y es verdad, se nos está convirtiendo porque hay muy pocos líderes de ese nivel moral, de esa estatura, ¿no? No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas. A mudança climática é real e perigosa. É necessário um novo sistema de governo global para lidar com essa ameaça sem precedentes. Esta nova autoridade política seria responsável pela redução da poluição e o desenvolvimento dos países e regiões pobres. Hace un momento hablé de la tendencia a una globalización. La globalización no es mala, al contrario, la tendencia a globalizarnos es buena, nos une. Lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. Si una globalización pretende igualar a todo como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Si una globalización busca unir a todos, pero respetando a cada persona, a su riqueza, a su peculiaridad, respetando a cada pueblo, a cada riqueza, a su peculiaridad, esa globalización es buena y nos hace crecer a todos y lleva a la paz. Tomás escreveu: em casos de necessidade, todas as coisas se tornam propriedade comum. Então não há pecado em tomar a propriedade do outro, porque a necessidade a torna como pertencente a todos. Claro que há um aspecto da partilha. Se eu vejo que o meu próximo está em dificuldade, como bom cristão, eu devo ajudá-lo, certo? Sim, mas agora nós estamos falando de uma lei. Então, se o meu vizinho tem uma necessidade, e quem determina a necessidade? Ele mesmo determina a necessidade. Eu tenho necessidade, eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade de uma televisão, e eu não tenho televisão. E você tem dinheiro, e você pode comprar outra televisão se você quiser. Ele pode roubar a televisão sem ser um pecador, certo? De acordo com Tomás, sim. E se você tiver um carro e ele não tiver um? Ele pode pegar o seu carro sem cometer pecado, de acordo com Tomás de Aquino. Agora, é claro que ele escreveu isso há muito tempo. Talvez a mesma coisa não aconteça hoje em dia. Bem, veremos. Não apenas não é pecado tomar a propriedade do outro, não é sequer crime, de acordo com Tomás de Aquino. É legal que um homem socorra a sua necessidade por meio da propriedade de outro homem que a toma, aberta ou secretamente. Isso não é, tecnicamente falando, roubo ou furto. Não é roubo, tecnicamente falando, tomar secretamente e usar a propriedade de outra pessoa no caso de extrema necessidade. Porque aquilo que se toma para preservar a própria vida se torna um bem particular em razão disso. E no caso de um homem em necessidade, o seu vizinho pode tomar a propriedade de outro homem para socorrer a quem está em necessidade. Artigo 7º. Isso está ficando interessante? Agora, vocês sabiam que se eu deixar a minha propriedade desocupada na África do Sul e alguém se mudar, eu não posso expulsá-lo?
Ele entrou porque tinha necessidade. Essa é a lei. E vocês acham que isto é apenas uma lei da África do Sul? Não! Esta é uma lei britânica também. Esta é uma lei que está presente em virtualmente todos os países agora. Agora, ela ainda não está sendo implementada porque a situação ainda não exige que ela seja implementada em todos os lugares. Mas uma vez que as fronteiras forem abertas e milhões de pessoas pobres começarem a entrar, bem, então haverá grande necessidade. O governo croata, que se mostrava aberto, afirmou que não tem condições de receber mais gente. A polícia fechou o tráfego em 7 pontos da fronteira com a Sérvia. Os que conseguiram entrar disputaram um lugar nos ônibus que levam os imigrantes para centros de acolhimento. O sistema papal não dormiu, ele esteve ativo e muito atarefado na sua missão. O Papa Leão XIII lançou a encíclica Rerum Novarum, a qual revolucionaria a base conservadora da Igreja Católica com o advento de um catolicismo social, o qual ajudaria no estabelecimento de uma nova ordem mundial. Através dos Estados Unidos, da ONU, sociedades secretas, sindicatos, ONGs e outras instituições, o Papa está conseguindo pouco a pouco a reaver aquele domínio que perdera na Idade Média. É seu intento dominar o mundo inteiro e assim revelar o seu verdadeiro caráter. Então, assim que as barreiras legais forem removidas e posto legalmente os interesses de Roma, as fogueiras voltarão a serem acesas novamente. Através do fato ocorrido com Thomas Becket, um emissário papal, o Papa passou a ter controle da coroa britânica e, por conseguinte, em 1776, dos Estados Unidos também, já que o Tratado de Paris, de 1783, não passou de um memorando interno. Desta forma, os Estados Unidos são controlados pelo Vaticano e estão trabalhando arduamente em favor dos interesses de Roma para a implantação de um governo mundial. É por isso que em Apocalipse 13 fala de uma besta, isto é, de um poder que sobe da terra. Como o mar é um lugar que tem muitas línguas, povos, nações, então terra é um lugar deserto, com pouca gente, um lugar não habitado ou não conhecido ainda pela civilização de então. Assim, esse poder surgiria de uma terra recém-descoberta, a América. Os Estados Unidos vão criar um sistema de legislação que funcionará como o papado era na Idade Média. Isto é, será um sistema que imporá interesses religiosos através de leis civis e usará todo o aparato estatal para garantir o seu cumprimento. Então preste atenção. Para se criar a imagem de alguém, é preciso construir algo que pareça com esse alguém, que tenha as mesmas características desse alguém. Então, para a criação de uma imagem da besta, é preciso algo que se pareça com a besta. E qual era a principal característica do papado? Era a imposição de leis religiosas com o amparo do Estado. Hoje, os Estados Unidos são conhecidos por ser um país onde impera a democracia. Mas chegará um tempo, e não está muito longe, em que esse país tornar-se-á um modelo para o mundo todo de verdadeira tirania e opressão, a verdadeira face do fascismo. Não é à toa que podemos encontrar símbolos do fascismo nos Estados Unidos. E um jornal jesuíta já dizia: o fascismo é o regime que corresponde mais intimamente os conceitos da Igreja de Roma. Civiltà Católica.